Nesse vídeo eu gravei totalmente roteirizado, lendo o roteiro e dando algumas acrescentações que estavam fora de roteiro. Então por isso vai parecer que eu estou sendo um robô programado por uma empresa, sei lá, super bilionária para poder ler roteiros, mas não, é só eu sendo muito ruim em fazer o básico. Obrigado por assistirem. Fala galera, tranquilo? Aqui é o Jorge e bom pessoal, no vídeo de hoje faz um bom tempo que eu não gravo um vídeo, mas isso por questões pessoais, de tempo e tudo mais. A gente vai voltar com a série de Battlefield, a saga Battlefield, né, que a gente tem gravado aí. O último vídeo que a gente gravou foi o Battlefield Vietnã, e desde lá eu não postei mais nada porque eu estava um pouco ocupado, tinha algumas razões pessoais aí, envolvendo serviço e tudo mais, né. Mas cá estamos, eu consegui finalmente criar coragem também para escrever um roteiro, porque eu confesso que um pouco eu estava sem ideias, eu não vou totalmente colocar a culpa no tempo aqui. Mas vamos falar hoje sobre o Battlefield 2, que agora sim eu tô feliz para falar de um Battlefield que eu gosto muito. Eu gosto bastante dos outros, né, do Vietnã, 1942, mas o Battlefield 2 para mim, desses 3 primeiros iniciais jogos aí que começaram a franquia, esse é o melhor, sem sombra de dúvida. E cara, vamos falar sobre esse jogo logo, porque eu escrevi o roteiro, fiquei um tempão escrevendo esse roteiro, então vamos lá. O jogo foi lançado no dia 21 de junho de 2005, isso faz mais ou menos um ano e pouquinho que o Battlefield Vietnã tinha sido lançado, e esse game já veio numa engine nova. A engine que é usada nesse game é a Refractor 2, que por sua vez é uma sucessora do Refractor 1, se vocês forem imaginar pela lógica. Esse jogo começou vendendo muito bem, e hoje em dia, tirando a parte da pirataria ali, né, ele tem 2.250.000 unidades vendidas, isso desde 2005. No caso, essa marca foi batida em 2016, porque sim, até hoje esse jogo vende através de mercado paralelo, né, mas contabilizando vendas oficiais mesmo, são 2 milhões e pouquinho ali de vendas. O game trouxe a primeira vez, né, da franquia na nossa temática de guerra moderna, que os tempos atuais, né, no caso, como esse jogo de 2005, os tempos atuais de 2005, né? Porque hoje em dia as coisas mudaram um pouco. Mas aqui no Battlefield 2 a gente tem armas como, por exemplo, a M4, a R15, as AKs, G36, a WM, M249, várias armas que hoje em dia são consideradas modernas, né? Por mais que a gente no exército americano já tenha trocado de armas recentemente com a Sig Sauer, enfim, coisas governamentais. O game possui mais de 50 armas, entre primárias e secundárias, variando SMGs, shotguns, assault rifles, carabinas, sniper, semi-automática, LMGs e por aí vai. E, bom, ele também tem uma quantidade vasta de veículos, né? Seus veículos foram uma evolução descomunal ao comparar com o Battlefield Vietnã, trazendo uma jogabilidade muito mais fluida e melhorada, tanto na locomoção como no combate. Também totalizando incríveis 24 veículos ao todo, como carros de transportes, bugs de combate, tanques MBTs, APCs blindados, helicópteros, bots de combate, entre vários outros, jatos, né, que eu acho que eu não citei. A gameplay foi bem melhorada com relação aos veículos, porque agora a gente não precisa mais ter um manche de piloto para poder pilotar helicóptero, como era no Battlefield Vietnã. Era uma das piores coisas que tinha para fazer naquele jogo, era pilotar helicóptero, mesmo sendo uma novidade. Para pilotar veículos também a direção ficou um pouco mais leve, e os tanques simplesmente estão uma delícia nesse jogo, não tem nem o que comentar. O tanque no Battlefield 2 é muito bom. A gameplay geral, como por exemplo o gunfight, foi muito melhorado. A gente pode puxar o ADS agora, coisa que a gente não podia nos Battlefields anteriores, né? A gente só dava um zoomzinho ali no crosshair da arma. Algumas das armas possuindo miras red dots, além da mira de ferro comum. Por exemplo, a AK e a M16 tem a mira de ferro padrão, só que a M4 e a AK-74U possuem aquela red dotzinha bonitinha lá, com um feixezinho vermelho para poder ter uma visada melhor. As snipers com mira de ampliação, logicamente, assim como era lá no Battlefield de 1942 Vietnã, com o famigerado scope. Agora é possível correr com um sistema de estamina que reduz a barra ao correr e pular. Quando essa barra é esvaziada, a gente precisa parar um pouco de correr, só caminhar normalmente, que ela vai se enchendo sozinha. Também houve uma evolução no sistema de classes, com um total de 7 classes. Esse é o game da franquia com a maior quantidade de classes que existe, e eu não estou falando do Project Reality, a gente já vai citar ele. O Special Forces, Assault, Sniper, Support, Engineer, Medic e Anti-Tank.
Vocês já vão associar cada classe aí, cada uma com sua função e armas específicas. Além desse aumento no número de classes, o BF2 trouxe o sistema de desbloqueio de armas para as classes com level adquirido pelo jogador que upava nas partidas, assim desbloqueando novas armas para as classes, essas armas que eram universais entre facções, já que esse game ainda tinha um esquema de arma por facção, como americanos com M4, insurgentes com AK e por aí vai, sendo todas as armas desbloqueáveis úteis para todos os exércitos. Os exércitos desse game são os Estados Unidos, os insurgentes MEC, que é a Middle Eastern Coalition, que eu não sei falar muito bem coalizão em inglês, é Coalition, eu não sei, que são os rebeldes do Oriente Médio, a China, a União Europeia, os britânicos, franceses e alemães, esses que por sua vez vieram na expansão Euroforce, eu ia falar Special Forces, mas no caso são os Spetsnaz, que são citados agora, os russos, que vieram na DLC Special Forces, os MECSF, sim, é uma sigla gigantesca, mas é o Middle Eastern Coalition, só que Middle Eastern Coalition Special Forces, né? Por isso essa sigla aí. Os Navy SEALs, que são americanos, né? SEALs no caso é tipo a marinha americana, né? Que veio na DLC Armored Fury, e a Special Air Service, que são os SAS, né? O Sledge, o Thatcher, o Smoke, o Mute do Rainbow Six Siege estão aqui, não brincadeira, mas que também vieram na Operação Armored Fury, na DLC Armored Fury. Cada classe possui sua utilidade, sendo o Special Forces com ARs e carabinas. Essa classe possui granadas, frags e C4, a única classe que possui a C4 no jogo, por sinal. Também possuíamos aí a classe de Sniper, que já é bem autoexplicativa, né? Ela resume pelo nome, o Sniper possui rifles de precisão, sendo bolt actions ou semi-automáticos, granada frag e Claymore, que são aquelas minas antipessoal. E a classe de Assault, também temos isso, que são a classe que possui Assault Rifles com geralmente um lança-granadas embutido, seja o modelo M230, M320, o GP25 e por aí vai, com exceção do fuzil G3, que ele não possui encaixe para lança-granadas, então as granadas são arremessáveis pela mão, e granadas de fumaça também para dar aquela cobertura. A classe de suporte possui a classe de LMGs, né, as armas são as LMGs para dar supressão de fogo, e para uma arma que possui bastante disparos, né, dispara bastante balas por minuto. A gente também tem a caixa de munição, que inclusive foi a primeira vez que essa caixa e essa classe foram introduzidas no game, né, da franquia Battlefield, porque antes era só imposto de reabastecimento, e hoje em dia temos uma classe, ou seja, munição infinita praticamente para quem usar a classe de suporte. Além disso, a munição, além das caixas de munição, a gente também tem as granadas frags nessa classe. Já também falando da classe de engenheiro, ela possui dois tipos de arma, sendo shotguns e SMGs. No caso, ela geralmente vai vir com uma shotgun, se você começar no nível 1, né? Mas se você desbloquear, você vai poder desbloquear a MP7, que é uma arma universal, e uma outra shotgun, que eu não lembro se é a Punk or Jackhammer ou a Striker, que são, enfim, eu já falo mais sobre isso. Essa classe possui a ferramenta de reparo, granadas frags e mina anti-veículo, ou seja, você planta ali uma minazinha, se passar um tanque inimigo por cima, ele explode. A classe de médico, que é bem autoexplicativa, possui assault rifles, o desfibrilador para reanimar aliados, caixa de primeiros socorros e granada frag. Então é a classe mais útil do jogo, na minha opinião, tipo, disparado assim. Ela e a Special Force são as melhores classes. As armas também são muito boas, a classe de médico possui armas fortíssimas. Também temos a classe de anti-tanque, a classe cujo foco é destruir veículos inimigos da forma mais rápida e eficiente possível. Possui submetralhadoras equipáveis com shotguns e desbloqueáveis de forma universal. Além de que esse foi o primeiro game da franquia com o sistema de esquadrões, onde podemos escolher um squad, além de nele assim liderarmos o esquadrão. Podemos spawnar com aliados de squad, sermos líder através de um requerimento, e podemos dar ordem para ataque de bandeiras, além de pedir auxílios de scan e UAVs, entregas de suprimento de veículos e um ataque de morteiros numa área desejada pelo líder de esquadrão. Esse game é responsável pela tier list de mapas, que é considerada a melhor dentro da comunidade de Battlefield, só com mapas icônicos, sendo 14 mapas originais mais 14 com as DLCs, Special Forces, Euroforce e Armored Fury. Dentre os mais clássicos, posso citar aqui o Golfo de Oman, Shakir Peninsula, Strike at Karkand, o remaster de Wake Island, que inclusive eu tinha citado no primeiro vídeo da saga BF, o lendário Dragon's Valley, entre vários outros mapas que inclusive alguns foram remasterizados nos games posteriores da franquia, como o Golfo de Oman, que apareceu no Battlefield 4 já, junto com os remasters dos mapas de BF3.
E também Strike Art Carcande, que, meu Deus do céu, esse mapa é incrível, até hoje tem gente que joga só uma playlist 24/7 dele no BF3, e é um mapa realmente muito bom. Os gráficos do jogo, sendo de 2015, são muito interessantes, são gráficos muito bonitos, partindo de que o seu antecessor foi lançado um pouco mais de um ano, né, antes dele, então foi uma evolução bem significativa, com texturas polidas, modelos mais bem trabalhados, uma iluminação que ficou muito melhor. É sério, no Battlefield de Vietnã não dava pra enxergar quase nada direito, em alguns mapas tinha uma neblina horrorosa lá, que era a limitação da época, mas parecia que eu tava jogando Silent Hill com uma submetralhadora na mão. O jogo também teve uma melhoria na sonorificação dele. Eu tô muito ruim com a minha dicção, mas me perdoe, minha dicção é ruim mesmo. Não tendo um som tão abafado quanto o som dos primeiros games, mas tendo um equilíbrio e sendo bem mais realista, entre muitas aspas, né? Afinal de contas é um jogo de 2005, né? Realismo hoje em dia a gente escuta por Tarkov ou Squad, sei lá. A trilha sonora desse game é fantástica, com a música tema do Battlefield sendo provavelmente a versão mais épica estando nesse game, né? Na minha opinião, Battlefield 4 ainda tem a melhor trilha sonora de todos, assim. Porém, a Battlefield 2 ainda tem uma trilha sonora bem interessante para os padrões da franquia, né? No menu dela, por exemplo, tem uma musiquinha estilo Spy Music com vozes de rádio militar no fundo, o que é bem legalzinho ali, fora que o game também tem a melhor música de mapa que eu já vi na vida, que é a do Dragon's Valley. Essa música aí, escutar ela e, sei lá, se preparar pra guerra é a coisa mais legal que tem. Além do multiplayer online, que é ativo até os dias de hoje, também temos o modo contra bots, sendo 8v8 em mapas não muito grandes, porém o brilho desse game realmente é o modo 32 versus 32, onde a gente conhece os incríveis Only in Battlefield, que são os clássicos momentos épicos onde tanques explodem, helicópteros atacam barragens de soldados, antiaéreos destruindo jatos em pleno ar, entre várias outras coisas que tornam esse game tão fantástico. Porém, nem tudo são flores. Os pontos negativos desse game estão, por exemplo, no sistema de classes. Mesmo tendo o fator de ter evoluído com armas desbloqueáveis e sendo universais, ainda assim temos armas por facção. Ou seja, se eu estiver jogando com um exército chinês e eu quiser jogar com a M249, que por sinal é uma LMG muito boa desse jogo, eu só consigo jogar com ela se eu eliminar um soldado americano e catar a M249 do kit dele. Então isso é uma coisa que eu pelo menos não gosto nem um pouco, eu acho muito chato pra falar a verdade. Fora que o spray das armas automáticas é um pouco chatinho de se controlar. E os disparos, assim, eles começam a espalhar muito a partir do quarto tiro. Então fica bem chato de dar uma rajada precisa em algum inimigo. Fora que a precisão vai pra China, né? Vai lá muito piorada e não dá pra usar direito. É bem ruimzinho mesmo. O estranho Bullet Drop / Bullet Velocity que esse jogo foi concebido, né? Ele é muito exagerado, na minha opinião, é um pouco aleatório também, sendo que para tirar de sniper é um pouco difícil de se acostumar, não é impossível, se você conseguir se acostumar ali com mais ou menos uma meia horinha de treino, ou coisa do tipo, você consegue se acostumar bem com as snipers, porém tem ali um probleminha, né? Às vezes você dá um tiro, você pensa, ué, não pegou esse tiro, e como não pegou, tipo, você tava com crosshair na cabeça do inimigo ali, não tem muita lógica. Mas com o tempo você pega o jeito, você percebe que tem que mirar um pouquinho acima, mirar um pouquinho abaixo, por aí vai. Uma das coisas mais sensacionais desse game é a facilidade de criar mods pra ele, sendo o mais famoso mod o incrível, insano, fantástico, maravilhoso, absoluto Project Reality, que altera todo o game para um estilo de milsim, extremamente realista e lotado de conteúdo, mas isso também é um assunto para um outro vídeo, porque eu vou gravar um vídeo só de Project Reality, vai ser uma gameplay falada, então eu não vou fazer roteiro que nem esse daqui, porque esse daqui tá tendo roteiro. Inclusive vocês devem estar percebendo que eu tô lendo o roteiro, né? Eu tenho que me acostumar, inclusive, porque eu pareço um robô, eu sei, tá bem estranho. Também temos o mod Forgotten Hope 2, que é uma sequência do mod Forgotten Hope do 1942, é um mod para aquele game, né? No caso do BF 1942.
o mod que transforma praticamente o jogo de Guerra Moderna num jogo de Segunda Guerra novamente, só que com as features do BF2 praticamente. É um resumo bem básico, talvez eu também traga uma gameplay de Forgotten Hope em algum momento. Temos o BF2 Heat of Battle, que adicionou e modificou algumas armas ali para deixar um pouco mais real e um pouco mais parecido com as armas que a gente tem no Battlefield 4. O BF2 HD Remaster, que esse sim traz muito conteúdo do BF4, muita modificação, é um mod que eu gosto bastante. O BF2 Ultimate Mod, que esse transforma o BF2 no BF4, sem tirar nem pôr. É sério, esse jogo praticamente altera tudo, esse mod praticamente altera tudo, né? À toa que é Ultimate Mod. E também temos algumas outras modificações que são muito boas, como por exemplo o Alpha Project, que é muito legal, o BF2 Bad Company Project também, que é muito bom, mas a gente tem umas coisas meio horrorosas e bugadas aí, tipo BF2 Stand Battle, alguma coisa do tipo que, sei lá, cara, eu fui baixar e passei, tive umas dor de cabeça aí, não quero nem comentar sobre esse mod. Mas enfim, de fato que BF2 é um game muito clássico, com uma quantidade avassaladora de conteúdo e inovações enormes para a franquia Battlefield que seguiram para os jogos posteriores. Um jogo que até hoje tem uma player base bem fiel, graças principalmente ao BF Hub, que é a plataforma que dá acesso ao Battlefield 2 Online de forma prática e rápida, já que o online oficial desse jogo foi desligado há um bom tempo. Esse jogo é uma forte recomendação minha, principalmente para aqueles que possuem um computador um pouco mais humilde, mas que querem um bom FPS para se divertir, já que esse jogo é bem leve por ser um game mais antiguinho, tendo praticamente 18 anos no momento que eu gravo esse vídeo. Mas no geral é isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Se gostarem, deixem um like, se inscrevam no canal se não for inscrito. Falou, fique com Deus. Que Deus abençoe. Fui!